Boa noite, embaixadores, boa noite, rastas e rastas. Estamos aqui em mais um Pergunte ao Rasta, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rasta e o Rasta procura respondê-las de acordo com o melhor do seu entendimento. Hoje, damos início à série dedicada ao livro Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. E o primeiro capítulo trata sobre a jornada pessoal dele. Essa jornada pessoal é uma coisa que acontece a todos nós, seja ela via uma conversão ao conservadorismo, ou seja a realização súbita, ou até mesmo discreta, de que o conservadorismo sempre esteve lá. Era apenas você que não sabia dar nome a ele e nem pensar nas implicações políticas e filosóficas. A verdade, diz Scruton, é que é bastante comum ser conservador, mas é raro ser um intelectual conservador. Tanto nos Estados Unidos, quanto na Inglaterra, onde o conservadorismo ele possui uma representação política, cerca de 70% dos acadêmicos se identificam com a esquerda. E isso ocorre ao mesmo tempo que a cultura ao redor se torna cada vez mais hostil à tradição e a valores considerados antiquados. A falácia do espírito que se move, ela vive ali. No entanto, fora dos círculos acadêmicos, já ali na vida comum e aparentemente monótona das pessoas mundanas, as pessoas ordinárias, de cujos afazeres o funcionamento do mundo depende, a vida se manifesta em pequenas conquistas contra o caos de um mundo regido pela segunda lei da termodinâmica. Ou seja, rituais repetidos pela consagração pelo uso, essas práticas são consagradas pelo uso, passados para frente através da língua, dos costumes e dos laços de familiaridade, de amizade e de boa vizinhança que unem essas pessoas. Aí impera não só o nós real, como também impera a primeira lei de Robert Conquest, que diz que todo mundo é conservador com aquilo que lhe cabe. O seu leiteiro, o seu jornaleiro, o seu encanador, o seu frentista do posto, todos eles estão aí neste balaio. Então não é raro que alguém seja, então, socialista, mas por motivos conservadores. O pai de Sir Roger Scruton, o Jack Scruton, ele via nos capitalistas e seus acordos com os políticos, suas maquinações, o sequestro de uma ordem que pertencia ao povo inglês, a expulsão de um povo de seus lares, em prol de um progresso econômico, a destruição da paisagem e da arquitetura que faziam a Inglaterra o lar dos ingleses. Veja, pessoalmente, o meu pai também era socialista por motivos parecidos. Dr. Marcelo Nogueira, que Deus o tenha, ele era um apaixonado por Pernambuco e por Recife. Todo mundo sabe do bairrismo que existe do pernambucano. Mas ele, em especial, nascido em 1931, ele viu a especulação imobiliária aterrar os riachos e os manguezais nos quais ele brincava e navegava. Quando ele me levava para o colégio, lá para o colégio salesiano, a gente passava ali pela Rua da Lama, assim, tipo tudo alagado. Ele dizia: tá vendo isso aqui, meu filho? Isso aqui era tudo mangue. Eu vinha de barco aqui com seu tio Abílio, vinha de barco aqui com seu tio João, a gente brincava, a gente pescava aratu, essas coisas. Enfim, desses mesmos aterros ele viu subir horrorosas caixas sobre pilotis, bem como as águas, como já mencionaram, que tentavam voltar ao seu lugar todos os anos em forma das famosas enchentes que assolam Recife. E, obviamente, também a verticalização do modo de viver. Ele viu o progresso econômico desordenado transformar os canais onde ele muito nadou em verdadeiros poços de fezes. Tubarão na praia de Boa Viagem é aterro e funcionário público cagando no mar, meu filho. Ou seja, isso juntado com a compaixão que ele tinha para com os pacientes que vinham da palha da cana lá no interior do estado, chegando às vezes, isso sério, a ter tapuru, aquele bicho de goiaba, aquele verme, nas partes íntimas,
por questão de condições precárias de trabalho. Enfim, esse quadro completou o restante. Então não foi muito difícil para o meu pai enxergar no anticapitalismo dos socialistas uma válvula de escape ao que na verdade era um conservadorismo dele e amor pela terra. Em Recife, verdade seja dita, pela água, né? Ou seja, o desastre ambiental que os sistemas socialistas produziram e o estupro arquitetônico de que esse grande projeto reformador da humanidade nos legou, bem como a escravidão sofrida pelos tais exércitos industriais marxistas, eles estavam muito distantes, né, de nós e protegidos também, né, na época por camadas e mais camadas de propaganda, de hermetismo e de transferência de culpa. Então, Estados Unidos, capitalismo é o que tem para culpar. Então, de maneira que quando as mesmas falácias que são os alicerces do modo de vida socialista, do modo de produção socialista, quando elas se manifestavam através da ação econômica de alguns empresários brasileiros, mais forte crescia o sentimento de que era o outro lado, né, o lado socialista, o caminho não percorrido, que estava certo. Então, se você for olhar no Brasil República mesmo, praticamente todo grande socialista o foi em nome de algum sentimento conservador de nacionalismo. Veja, de Getúlio, Jango, Brizola, até os generais de 64 e tipos como Ciro Gomes, Miguel Arraes e etc. A vitória do PT frente ao capitalismo de compadres de bermuda ali e de boné para trás, de tipos como Fernando Henrique Cardoso, na verdade ela muito se deu por causa desse sentimento. Porque na verdade, quando você para olhar, não tem nada mais incompatível com a vivência do povo brasileiro, certo? Do que a tal pátria grande pós-moderna de tipos desconstruídos, de meninos e marchas da maconha e marchas das vadias. O ponto principal dessa coisa toda da jornada é que dificilmente o sentimento que faz um homem comum se identificar com o socialismo é o mesmo que provoca a adesão de um intelectual acadêmico. O primeiro vem de algum sentimento de lealdade, né, de membership. E para o último, para o intelectual, esses instintos, esses sentimentos, eles são bourgeois, eles são pastiche. Né? Eles são pequenezas que não têm lugar no grande projeto revolucionário. Roger Scruton viveu na Paris de 68, né? E ele menciona como ele se apaixonou pela França, mas ele olhava, ele observava, mas espera aí, tudo isso que a gente ama, a cultura francesa, essa liberdade, essa prosperidade que a gente vê aqui na França, tudo isso são parte do modo de vida bourgeois, que os caras de 68 lá odiavam. Então, para Derrida, Althusser, essa galera, os genocídios, né, do socialismo, eles nem mencionavam, né? E naquela mesma época já estava começando o genocídio de Pol Pot, que era um comunista educado à moda francesa, né? Então, o ponto é que existe um abismo enorme entre esses tais organizadores da sociedade em nome do povo, né, entre os revolucionários, e a classe que eles querem utilizar como revolucionária. George Orwell ele ilustra isso muito bem no livro dele O Leão e o Unicórnio. Como o tal proletariado ele é incompreensível ao intelectual de esquerda. É um bicho realmente de outro mundo. Daí os lumpenproletariado depois e essas outras categorias. Você veja que o argumento que defende o mercado da culpa que lhe imputam devido ao seu casamento nefasto, né, com as castas dos burocratas ao redor do mundo, os chamados interesses espúrios, né, ele é sutil, esse argumento é sutil. E ainda assim ele deve ser temperado. Você veja que o Scruton ele reconhece a importância da Margaret Thatcher em reviver o conservadorismo na Inglaterra, porque nos anos 70 os conservadores ingleses, né, sob a liderança de Edward Heath,
estavam com o bumbum para cima, esperando a pica dos comunistas, né? Basicamente entregaram a educação para os socialistas, ficaram esperando a tal integração europeia em busca dos mercados e aceitaram aquela ofensiva de pacificação soviética através do desarmamento nuclear da Inglaterra. Então, a Margaret Thatcher, que não era uma intelectual per se, mas ela tinha um sentimento muito forte de conservadorismo e principalmente em relação ao mercado, veio e botou uma chama nova nisso aí, falando uma língua mais do povo inglês, assim, e defendendo com uma retórica de livre mercado. É aí que o Scruton desenha a linha do conservadorismo dele, de que, embora muito benéfico para a economia, no longo prazo, a partir do momento que você começa a ficar grande demais, começam a ressurgir os interesses espúrios e os grandes empresários buscam suprimir os pequenos, que fazem parte da paisagem e do modo de vida dos ingleses. Então, para Scruton, é muito importante que o mercado ele seja temperado pela ideia de accountability e ele ser limitado pelos costumes e tradições como freios naturais, certo? Que é o que torna a nossa civilização, para ele, apta ao desafio. É precisamente por isso, porque a gente tem essa herança judaico-cristã de uma cultura que devotou séculos e séculos a o quê? Confissão de pecados e o perdão. Então, isso gera uma sociedade de confiança, né? Logicamente, o conservadorismo como corrente política, ele não deve depender da fé cristã, porque a relação entre as duas coisas também é sutil. Como o Scruton conclui, o conservadorismo ele se trata de viver no mundo empírico com essas ferramentas que herdamos, e não necessariamente em querer no transcendental. Qualquer que seja a nossa religião e convicção privadas, nós somos herdeiros coletivamente dessas coisas excelentes e raras, seja de onde elas vierem. E que elas devem ser guardadas para que possam servir ao futuro, né? Que possam ser passadas adiante. Então, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Pois bem, ficamos assim. Amanhã às 9 na praia, uma melancia de meia hora, se não chover. Um beijo do Rasta.